Tudo pronto para Red Bull e Flamengo, jogo decisivo que acontece daqui a pouquinho, 9h30 da noite, direto da Bragança Paulista. Vamos ver como é que vem o Red Bull, vamos ver como é que vem o Flamengo. Flamengo, que tem um jogador em alerta, trata-se do Jorginho, que não pode tomar cartão hoje ou estará fora diante do confronto contra o Santos domingo no Maracanã. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aqui like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, programa Tá On, trazendo todos os bastidores dessa partida. Vamos para o vídeo. Para falar sobre o jogo entre Bragantino e Flamengo, que apareceu em destaque aqui no nosso telão. Começando pelo time da casa, meu parceiro, depois você fala do Flamengo. Quero saber como chega o Bragantino para esse jogo de hoje. Boa tarde, sempre um prazer estar contigo aqui no Tá On. Tudo bem, Vini? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Tá On. Prazer é meu mais uma vez. O Bragantino não vive um bom momento, né, Vini? São 6 jogos sem vitória. É o momento mais difícil, digamos assim, do técnico Wagner Mancini, desde que chegou ao Bragantino lá em outubro do ano passado, salvou o time do rebaixamento, começou bem o Brasileirão, se classificou bem, perdeu para o São Paulo nas quartas de final, começou bem o Brasileirão, depois também perdeu força e está nesse momento um pouco mais turbulento nesse momento do campeonato. O Wagner Mancini agradeceu esse período para treinar, para fazer ajustes, principalmente no ataque. O Bragantino tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, são apenas 6 gols marcados. Jogadores importantes do elenco também não vivem uma boa fase. O Sacha, por exemplo, que sempre foi o artilheiro da equipe, não faz um gol há mais de 10 jogos. O Isidro Pita, logo seu substituto, não faz um gol há 6 partidas. Lucas Barbosa tem sido ali o respiro de brilhantismo nesse ataque do Bragantino junto com o Mosquera, mas também o time precisa criar muitas chances para conseguir fazer um gol. Então o Mancini falou que ia trabalhar bastante nesses últimos dias a parte ofensiva, ajustes táticos, técnicos e também defensivamente, já que o Bragantino tem sofrido gols bobos, né? Como disse mesmo o Mancini, gols que não podem ser sofridos. E aí, obviamente, a expectativa é de que hoje, contra o Flamengo, diante do seu torcedor, mais uma vez aqui no Cícero de Souza Marques, o time reencontre o caminho das vitórias. Perdeu para o Botafogo na última rodada, mas é página virada. O Bragantino veio com tudo para tentar vencer esse jogo. Retorno importante do Andrés Hurtado, que estava na seleção equatoriana, não foi utilizado. A tendência é que reassuma a posição na lateral direita. O Bragantino teve outros 2 convocados para a seleção sub-20, o Yuri Leles, atacante, e o Rian. O Rian jogou nos 2 amistosos da seleção sub-20 e é o reserva imediato do Andrés Hurtado. A tendência é que o Hurtado seja mesmo o lateral direito. O Bragantino que deve vir com a provável escalação: Vini, Cleiton no gol, Hurtado na direita, Alex Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba. Essa tem sido a defesa titular esse ano. Meio campo com o Gabriel, o Matheus Fernandes e o Gustavo Neves ou o Rodriguinho. O ataque com o Lucas Barbosa na direita, o Henry Mosquera na esquerda e o Eduardo Sacha como centroavante. A expectativa de mais de 10 mil torcedores hoje aqui no Cicerão, Vini. E o Flamengo chega como para esse jogo diante da equipe do Bragantino, amigo? O Flamengo contando também com um retorno dos convocados, né? O Flamengo tem uma lista grande de convocados, vou até usar uma colinha aqui: o Léo Pereira e o Danilo na seleção brasileira, a Arrascaeta, De La Cruz e o Varela na uruguaia, o Carrascal e o Plata na equatoriana. A tendência é que desses jogadores que voltaram da data FIFA, apenas o Carrascal seja titular. O Léo Pereira, por exemplo, jogou 90 minutos no jogo da seleção brasileira contra a Croácia, ainda está sendo avaliado, né, pelos fisiologistas do Flamengo. A tendência é que comece no banco de reservas, assim como os outros jogadores. Um destaque, né, Vini, dessa lista é o retorno do Plata aos relacionados. O Plata, que vivia esse momento turbulento, digamos assim, deixou de seguir o Flamengo nas redes sociais, andou sendo cornetado, vai receber uma oportunidade, né? Está recebendo essa oportunidade de ser relacionado, porque fez uma boa data FIFA, jogou no jogo do Equador contra a Holanda, e vai ser aproveitado, né? Deve receber novas chances aí com o técnico Leonardo Jardim. A tendência é que ele continue no banco de reservas. Retorno importante para o time do Flamengo também o Pulgar. O Pulgar cumpriu suspensão no jogo contra o Corinthians, está relacionado e deve ser titular. Já o Bruno Henrique se recuperou de uma pubalgia, sempre um destaque também desse time do Flamengo. Ele se recuperou de uma pubalgia, treinou nos últimos dias com os companheiros, mas não viajou aqui para São Paulo. Ele continuou em tratamento por lá, em treinamento por lá, né, nessa fase de transição, e a tendência é que retorne no jogo contra o Santos no final de semana. O Flamengo é o 6º colocado, né, com 14 pontos. Se vencer hoje aqui em Bragança, entra
entra no G4. E o retrospecto contra o Bragantino é positivo. Nas últimas 3 partidas, 3 vitórias do Flamengo. Flamengo que venceu, né, os últimos 3 jogos contra o Bragantino, como eu disse, e vem embalado também com a sua torcida. Certamente vai lotar o setor de visitantes aqui no Cícero de Souza Marques. Vamos para o campinho do Flamengo. Flamengo que deve ter o Rossi no gol, o Emerson Royal na lateral direita, a zaga com Léo Ortiz e Vitão, caso o Léo Pereira não tenha condições, né, de jogar, e o Ayrton Lucas na esquerda, meio campo com o Pulgar, Jorginho e o Lucas Paquetá, ataque com o Carrascal, Samuel Lino e o Pedro. Jogo começa às 9h30 da noite aqui em Bragança Paulista, Vini. Valeu, Lucas Rangel, meu parceiro. E é exatamente a escalação do Flamengo que eu ia trazer para vocês, né? Como foi passado aí. Povo, vocês, Mengão escalado. Lembrando que o Carrascal foi suspenso por 4 jogos. Aquela palhaçada, né? O próprio jogador do Corinthians fez isso agora no Brasileiro contra o Jorginho. Deu um soco, nem amarelo tomou, o VAR nem chamou. E o Carrascal é suspenso por 4 jogos, né? Lembrando que a medida só vale a partir de amanhã, por isso ele está apto e disponível e à disposição para o jogo diante do Bragantino. Bom, o STJD, o julgamento foi hoje pela manhã, o Carrascal pegou 4 jogos de suspensão. Tremenda de uma sacanagem. Sempre tentam prejudicar o Flamengo, como sempre. Mas vamos aqui para a provável escalação, né, do Flamengo. Tem goleiro Rossi, aí laterais Emerson Royal e Varela, Ayrton Lucas, aí zagueiros Léo Ortiz e Vitão, meio campo Paquetá, Pulgar e Jorginho. Jorginho tem que ficar de olho, pode tomar o cartão e ficar fora dentro do Santos, né? Já tem, tá no limite, aí se tomar mais um tá fora da partida importantíssima domingo contra o Santos do Maracanã. Aí Carrascal na frente, Pedro e Samuel Lino. Este é o provável Flamengo para enfrentar hoje Red Bull e Flamengo direto de Bragança Paulista. Jogo importantíssimo, lembrando que o jogo, como vocês estão vendo aí, 9h30 da noite, transmissão aí da Premier e Sport TV. E hoje saiu aí os advogados, né, em relação aqui ao Gerson, alegando que o Flamengo estava agindo de má fé, ou seja, eles receberam o dinheiro, não devolveram pela transferência, né, quebraram o contrato, foi para a Rússia, depois foi para o Cruzeiro, ainda estão dizendo que o Flamengo é culpado, né, estão agindo de má fé. O Flamengo recebeu a defesa do Gerson na justiça após cobrar o meia pela multa indenizatória em caso de rescisão unilateral, que gira em torno de 42,7 milhões de reais. O volante, por sua vez, afirma que cumpriu o contrato com o clube e não quebrou. Não, imagina, não quebrou. Ele renova o contrato depois de toda aquela confusão com seu pai, falando que ele não era valorizado no clube. O clube foi lá, aumentou seu salário e renovou o contrato por mais um ano. Né? Aí ele quebra o contrato e vai para a Rússia e não quebrou o contrato. O volante, por sua vez, afirmou que cumpriu o contrato com o clube e não quebrou nenhuma cláusula. Além disso, um meio-campista acusa o rubro-negro de violar direitos trabalhistas, que deve 6 milhões de luva. Me poupe, né, Jéssica? Com todo respeito aqui, a gente só tem gratidão por você, mas tá de sacanagem, né, com a cara do Flamengo, só pode. Mas e daqui segue, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Bom, lembrando aqui, já temos aqui a atualização. Varela, Carrascal e Léo Pereira estão fora da partida diante do Bragantino. Por meio de nota oficial, o Flamengo informou que Varela, Arrascaeta e Léo Pereira serão desfalque contra o Bragantino. O trio teve uma alta minutagem durante a data FIFA e apresentou desgaste na reapresentação do clube. Tá bom? Tanto Léo Pereira, Arrascaeta e Varela estão fora da partida contra o Bragantino. Mas coloque nos comentários a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo.